Olá, tudo bem com vocês? Bom, muitos aqui devem ter vindo pelo Instagram, mas aqueles que não vieram e os que vieram, sejam bem-vindos. Aqui é o Bate-Papo com a Bru. Estou iniciando esse novo trabalho com muita direção de Deus e espero que você, assim como eu, seja muito abençoado com o conteúdo que nós teremos aqui. Serão reflexões, serão bate-papos, palavras, conteúdos voltados para mulheres cristãs. Hoje, essa minha primeira palavra foi uma palavra que foi direcionada por Deus quando eu estava fazendo meu devocional. E eu quero que você possa refletir comigo. Esse conteúdo aqui, gente, é um conteúdo cristão, tá? Então teremos muita Bíblia para a gente poder entender aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Eu quero que vocês abram sua Bíblia lá no livro de Jonas, no capítulo 1, e a gente vai ler para a gente poder destrinchar um pouquinho daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, tá bom? Eu vou ler juntamente com vocês e depois a gente conversa um pouquinho mais, tá? Jonas, chamada e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram-se as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já havia lhe dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondendo ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que está violentamente agitado. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu é o Senhor e fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Bom, vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo. Deus, ele falou grandemente no meu coração quando eu estava lendo essa passagem de Jonas. Por quê? Porque muitas das vezes, pessoas que se envolvem com a gente quando a gente está andando na direção contrária daquilo que Deus nos ordenou, elas pagam preço. Ali naquele barco, a gente tem algumas coisas a observar. Primeiro, Jonas, ele avisou que ele estava fugindo. Jonas, ele foi dormir e aqueles homens, nenhum deles adoravam a Deus, né? Então, assim, muitas das vezes quando a gente está longe do propósito de Deus, quando a gente se afasta, né, da presença de Deus, porque quando a gente não está sendo direcionado por Deus, gente, a gente está sendo direcionado pelo inimigo. Não existe meio termo. Ou a gente adora a Deus ou adora a Mamon. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Então, a gente aqui já começa a perceber que se Jonas está contra a vontade de Deus, ele está contra Deus. Mas
a gente tem que se atentar que quando a gente tem um propósito e quando esse propósito ele realmente é de Deus, Deus ele faz de tudo para que a gente possa regressar. Quando a gente toma a decisão de entregar a nossa vida para Deus, é uma decisão que ela não tem volta. A gente tem uma frase que costuma falar muito, que é: o escolhido não tem escolha. E é isso que Jonas está vivendo. Quando a gente está emocionalmente envolvido com alguém, quando a gente sai dos caminhos do Senhor, por quê? Aqui eu não quero ditar qual que é o relacionamento correto, tá? Eu estou refletindo sobre o que Deus ministrou no meu coração. Quando a gente se envolve com pessoas que não são do mesmo propósito que a gente, muitas das vezes elas passam por tempestade que elas não precisam. Por quê? Porque por mais que nós estejamos fortes, né, por mais que nessas relações que eu tive eu estava forte, houve momentos que eu já não estava fazendo aquilo que era da vontade de Deus. Por quê? Porque eu precisava ceder. Então, ao invés de eu ir para a igreja, muitas das vezes eu ia para a festa, muitas das vezes eu ficava em casa fazendo outras coisas. Por quê? Porque a outra pessoa ela não tem o compromisso que eu tenho com a palavra de Deus. Ela não tem o compromisso de estar na casa de Deus que eu tenho. Então, querendo ou não, a mulher ela é sempre mais vulnerável. Eu sei que existem casos, existem exemplos de mulheres que conseguem, né, fazer o contrário. E eu glorifico a Deus. Mas a realidade a gente conhece, não é assim. Quando a gente se envolve com alguém que não é da igreja, a tendência é que aos poucos nós enfraquecemos e acabamos saindo da presença ou acabamos saindo daquilo que o Senhor ministrou pra gente, né? E a gente vê muito isso aqui na história de Jonas. Jonas, ele tinha uma direção, mas quando ele ouve a direção de Deus, ele simplesmente decide fazer o contrário. E quando a gente procura alguém que não segue os princípios de Deus, a gente acaba fazendo o contrário. Às vezes a gente acaba caindo, e quando a gente cai, é muito difícil a gente vamos dizer assim, não se render à tentação da carne, né? A gente sabe, esse conteúdo aqui é direcionado para mulheres, né? E quanto mais a gente conhece carnalmente a pessoa, é mais difícil da gente se controlar. Então, começa daí. A gente acaba ficando apegado à pessoa, a gente acaba pecando, e quanto mais a gente peca, mais a gente fica distante daquilo que Deus tem pra gente. E aí Jonas dorme. E algo que Deus ministrou no meu coração é o quê? A maioria das tempestades que acontecem na Bíblia mesmo são tempestades que são causadas por Deus. Mas na nossa vida haverá situações que será causadas por Deus e será causada pelo inimigo. Quando nós estamos andando no caminho de Deus, fazendo as coisas certinhas, o inimigo ele vai ficar lançando armadilhas a todo momento, a toda hora, porque ele quer que a gente caia, ele quer que a gente falhe, ele quer que a gente enfraqueça a nossa fé. Ele tá ao derredor, ele tá esperando uma brecha para que ele possa nos parar. Mas aqui a gente percebe algo. A tempestade foi Deus que mandou. E no meio da tempestade que Deus mandou, Jonas está dormindo. Por quê? Porque muitas das vezes, gente, quando a gente está andando no caminho que é totalmente contrário ao de Deus, o inimigo ele não vai ter o trabalho de ficar toda hora ali buscando uma brechinha. Então ali a gente pode perceber que o inimigo deixa Jonas tranquilo. Ele até dormiu. A tempestade estava lá, o mestre, né, do navio teve que acordar Jonas, porque por ele continuaria dormindo, enquanto outras pessoas estavam pagando o preço por uma decisão errada dele. E muitas das vezes o inimigo ele não vai atrapalhar a gente. Por quê? Porque a gente está ajudando ele. A gente já está andando num caminho que é totalmente contrário ao caminho que Deus direcionou pra gente. Então ali, né, parafraseando, Jonas está tranquilo. Por quê? Porque a tempestade foi enviada por Deus, mas ainda não chegou o impacto dela diretamente em Jonas. E muitas das vezes a gente está ali se envolvendo com alguém, conhecendo alguém, e parece que é um mar de rosas, parece que tá tudo tranquilo, a gente consegue dormir em paz, a gente fica feliz. Por um momento a gente pensa até que é de Deus. Por quê? Porque não existe dificuldade. E a gente deve pensar, né? Nossa, Deus tá se agradando porque tá tudo tranquilo. Mas aí que a gente tem que ficar alerta. Por quê? Porque
obviamente, existe momento que a gente tem o refrigério de Deus. Mas o crente que é crente sabe, quando a vida tá muito tranquila, a gente desconfia. A gente dá uma refletida e fala, meu Deus, será que eu tô andando certo mesmo? Será que eu tô fazendo tudo certo porque eu não tô passando por nenhuma luta? E foi ali aquela situação de Jonas. Quando a gente anda num caminho que não é o caminho de Deus, né? Aqui, como eu disse, é o que a história de Jonas tem a ver com minha vida sentimental. Quando eu estava ali me envolvendo com pessoas que não faziam parte do meu propósito, minha vida estava tranquila. Não acontecia nada. Porém, eu percebia que na vida da pessoa acabava acontecendo algumas coisas que me faziam falar para ela que eu era crente, né? Então aqui, Jonas ele tem que se revelar àquelas pessoas. Quando a tempestade chega, aquelas pessoas falam, clame a seu Deus, quem sabe ele tem misericórdia de nós. E ali ele tem que revelar quem ele é, da onde que ele vem, né? Qual que é o Deus dele, e muitas das vezes Deus dá uma sacudida na vida da pessoa que a gente tá para nos revelar quem somos. Às vezes no começo a gente já fala, né, eu sou crente, eu tô meio fraca, eu tô desviada, né, mas na maioria das vezes, não, a gente fica quietinha, a gente não anda com a placa, a gente não anda falando assim, eu sou cristã, né, batendo no peito, como a gente anda quando a gente tá certinho com Deus, porque quando a gente tá certinho com Deus, a gente não precisa nem falar, né? As pessoas olham. Mas há situações que a gente tá andando meio fraca com o Espírito Santo que muitas das vezes a gente passa desapercebido. Que a gente tem que revelar. E quando a gente revela, a pessoa fala, nossa, sério que você é crente? E aconteceu assim comigo, né? Eu lembro que chegou algumas tempestades na vida, né, da pessoa e eu tive que me revelar como crente. Por quê? Porque eu falei, não, eu vou orar, né? Eu vou buscar a Deus, eu vou te ajudar em oração. Por quê? Porque uma vez que a gente conhece, uma vez que a gente já provou da água viva, da fonte, né, que é Deus, Jesus, que a gente sabe como que é realmente nascer em Cristo, por mais que a gente esteja afastado, a gente não deixa de ser filho. É que nem o filho pródigo, por mais que ele vai, vende tudo, ele não deixa de ser filho. Quando a gente volta para casa, sempre haverá festa no céu. E, né, eu já estava um pouco afastada da presença de Deus, e aí eu tive que me revelar para a pessoa, falar, não, eu sou cristã, sou crente, vamos orar, né, vamos interceder. Só que quanto mais eu orava, mais a tempestade acontecia na vida daquela pessoa, né? E ali eu comecei a ter entendimento, eu falei, cara, eu acho que eu sou a causadora dessa tempestade porque Deus me falou, né? Deus, ele ministrou isso no meu coração. Quando eu li Jonas, eu entendi por que aquela pessoa estava passando por todas aquelas adversidades. E a vida dele estava tranquila antes, aí eu entrei, né, eu achando que eu ia fazer bem, porque, né, a gente entra com esse intuito de fazer bem para a vida da pessoa, ninguém entra com o intuito de fazer mal. Mas quando a gente está andando distante daquilo que Deus quer pra gente, essas coisas acontecem. E aí, né, eu até falei, não, eu tô te fazendo mal. Eu revelei o que Deus me falou, eu falei assim, olha, eu acho que eu tô te fazendo mal, né? Eu tô meio desviada, eu preciso voltar pra igreja. E voltar pra igreja, gente, significa voltar aos princípios de Deus. Significa parar de fazer coisas que desagradam a Deus. E quando você já tá com alguém que não tem um entendimento e você fala que você vai parar, a pessoa às vezes ela não entende, ela não quer te deixar embora. E foi aqui, né, a situação de Jonas. Eu falo que Jonas, ele manda atirarem ele, né, no mar, mas aquelas pessoas que estavam no navio, eles não jogam Jonas no mar. Eles temem a Deus, falam, meu Deus, como assim eu vou jogar Jonas? E a mesma coisa, às vezes você quer largar a pessoa, mas você não consegue, porque você já está emocionalmente, sexualmente, você já tem aquela dependência na pessoa. E de prontidão, por mais que você fala, me jogue, você não consegue que a pessoa te joga. E algo que Deus ministrou no meu coração é o que Jonas poderia ter se jogado, mas quem tinha que tirar Jonas do barco foi a mesma pessoa que permitiu que ele entrasse. Haverá momentos na sua vida que não adianta você querer se jogar. A pessoa que deixou você entrar na vida dela, ela vai ter que te tirar. Por quê? Porque às vezes, se você não é retirada, você tem a porta aberta para voltar. E às vezes Deus precisa que a pessoa te retire, porque por você, você não sai.
Por quê? Porque às vezes você tá com aquela mentalidade de eu quero continuar andando no caminho errado. Então, como Deus sabe que ele já falou com você e você desobedeceu, ele precisa falar indiretamente com a outra pessoa, para que você entenda que ele é maior do que a outra pessoa. Para que você entenda que não existe nada que vai te separar do amor de Cristo. Quando Deus tem algo com você, não adianta, ele não permite que coisas que vão te afastar dele permaneçam na sua vida. Então, Deus literalmente faz com que aqueles homens joguem Jonas no mar, e quando Jonas é jogado no mar, instantaneamente o mar se acalma. E é assim na vida de quem a gente entra de maneira errada. Quando a gente sai da vida dessas pessoas, cessa tudo. E por um lado, a gente ainda tem, né, aquele lado do ego que fala assim: ah, é por mim, eu orei, eu intercedi. Mas hoje, talvez você esteja ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, Deus tem uma mensagem para você. Fui eu. Eu permiti toda aquela tempestade porque eu não queria que você estivesse com aquela pessoa. Eu não queria que você continuasse naquele relacionamento. Essa mensagem ela pode ser entendida de outros lados, mas aqui eu tô ministrando o que Deus fez na minha vida. E eu sei que o meu testemunho é um testemunho que vai edificar outras mulheres. Muitas das vezes a nossa carência, né, eu mesmo, eu já tenho 30 anos, a gente pensa, meu Deus tá demorando, e a gente quer mexer, a gente quer mover. E às vezes na ânsia de querer viver algo, a gente se afasta de Deus. Mas quando Deus tem um propósito para nossa vida, não adianta, ele faz de tudo para tirar. Deus tinha um propósito com Jonas. Obviamente, né, o livro de Jonas é bem pequeno, depois você pode ler ele inteiro em casa, você vai ver que o propósito do Senhor, ele prevalece e ele se cumpre. E assim é na minha e na sua vida. Não adianta a gente querer sair, não adianta a gente querer arrumar atalho, não adianta a gente querer retroceder. Uma vez que a gente toma a escolha de viver em Cristo, nossa vida é dele, tudo é por ele, para ele, tudo é dele. Então, que a gente possa ser obediente à vontade de Deus. Por quê? Porque a desobediência de Jonas fez com que aqueles homens perdessem coisas. Eles tiveram que jogar coisas no mar para tentar acalmar a tempestade. E muitas das vezes as pessoas que se envolvem com a gente, elas perdem coisas e a gente não tem culpa, vamos dizer assim, diretamente, mas indiretamente a gente tem. Por quê? Porque a gente foi atrás, né? A gente entrou na vida daquela pessoa e a nossa entrada ali bagunçou toda a vida dela. E ela perdeu, às vezes, tem gente que, no meu caso, a pessoa perdeu o emprego. No meu caso, a pessoa ela foi perdendo, né, financeiramente, o dinheiro ele não rendia, né? E eu não entendia. Eu mesmo perdi muitas coisas. Mas por quê? Por conta da minha desobediência, por conta de eu querer fazer aquilo que não era o que o Senhor tem pra mim. E você pode me perguntar hoje: ah, mas e aí, deu certo a sua vida sentimental? Ainda não. Por quê? Porque eu estou andando no propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele não é no nosso tempo, ele é no tempo determinado. Então ele precisa que nós estejamos prontas, preparadas para viver aquilo a qual ele nos chamou. E o Senhor nos chamou para ser proclamadoras do evangelho. Esse é o principal foco que nós temos que ter. As outras coisas, elas serão acrescentadas, mas que acima de tudo nós sejamos obedientes para ouvir a voz de Deus. E quanto mais nós ouvimos a voz de Deus, estejamos pautadas na palavra de Deus, menos nós seremos pessoas que prejudicarão a vida de pessoas que não tem nada a ver. E que nós possamos ser pessoas que entram na vida de outras para ser luz, para abençoar, não que nem Jonas, que veio para trazer a tempestade. E hoje eu queria encerrar aqui com uma oração. Obrigada até aqui por todos que ficaram, por todos que ouviram. Então vamos ao momento de oração. Querido Deus, obrigada por essa palavra ministrada em forma de bate-papo, Pai. Obrigada por ter colocado esse propósito no meu coração, que essa palavra chegue a pessoas específicas, que ela venha como cura, que ela venha como libertação, que ela venha como explicação, Pai. Nós sabemos que muitas das vezes a gente não entende os seus propósitos, mas acima de tudo nós estamos, Senhor, aqui para te servir, para fazer a tua vontade. Diminui o nosso eu para que o seu eu possa crescer dentro de nós, Pai. Nós não somos merecedores, mas somos alcançados diariamente pela sua misericórdia. Que o Senhor possa abençoar a cada um que viu esse vídeo, possa abençoar a minha vida para que eu continue, Senhor Jesus, sendo utilizada como instrumento de Deus em tuas mãos, Pai. Eu glorifico a Deus por
tudo que o Senhor tem feito. Eu glorifico a Deus por cada um que assistiu esse vídeo e que o Senhor possa nos dar saúde para que estejamos aqui na próxima semana para mais um bate-papo da Bru. Amém? Obrigada a todos e até breve. Tchau, tchau!